como um discípulo. Nós estamos estudando o livro de Êxodo. Nós estamos estudando, na verdade, aquilo que Deus deseja de nós como discípulos e aprendendo, inclusive, a diferença entre ler a Bíblia como teólogo e como discípulo. A diferença é muito grande e você vai entender isso ao longo do tempo. Tem sido um tempo maravilhoso. Enfatizar a você como discípulo de Jesus, que você, em essência, é um praticante da palavra, é um aluno de Jesus. Se você não é um aluno de Jesus, você precisa, essa noite, pedir que o Senhor faça algum milagre no seu coração. O Senhor Jesus não tem nenhum juiz, porque Ele é o juiz de todas as coisas. Então, quem o julga, na verdade, não o entendeu. A gente precisa, na realidade, pedir graça ao Senhor para que a luz do Senhor venha, para que aconteçam, por exemplo, essas coisas que você está vendo, como mesa é amor, e já tem uma coisa dos homens aí, tá? Não vai ser dito agora não, mas já é para dizer não? Ainda não, né? Pode dizer? Não, mas você que tem que falar. Queridos, vai ter um tal de um festival de... que mais nome? Batalha de churrasqueiro vai ter nessa videira aqui no final de abril. É coisa de macho, vai ter batalha de churrasqueiro, todo mundo vai sair daqui sabendo fazer churrasco, né? Mulher não, quer dizer, eu não sei, aí é o pessoal da... para experimentar. Bem, queridos, vai ser no final de abril, tá? Tudo isso é parte de quê? De um processo formativo. Essa semana, eu gravando um vídeo, eu citei o exemplo de um irmão aqui da igreja, que postou, dizendo assim, mesa é amor, hoje é por minha conta, sou eu que estou preparando a mesa para a minha esposa, para a minha casa, né? Então isso aí, aparentemente não é nada, mas é muita coisa, queridos. Você pode decorar, como eu disse, João 3,16 e não saber fazer uma mesa. Você pode decorar João 14,6 e não tratar direito do seu filho. Não significa nada, né? Mas vamos para frente. Êxodo capítulo de número... Fechou aqui. Êxodo capítulo de número 1. Pode passar. A gente tem... Volta um pouquinho, só o título. Deus está agindo em seu plano. Eu queria que você repetisse essa frase comigo agora. Deus está agindo em seu plano. Diga aí. Vamos pedir que Deus nos abençoe nesse tempo. Pai bendito, nós pedimos graça do Senhor para que a Tua palavra encontre guarida, que ela ache lugar nos corações e produza reação de fruto, de obra, segundo aquilo que Deus preparou, o Senhor preparou de antemão para que andássemos nela. Em nome de Jesus, amém. Queridos, esta passagem aqui, seguintes que nós vamos ler, elas começam num entendimento de que Deus está agindo em seu plano. Isto porque muitos de nós temos visões erradas sobre o plano de Deus para a nossa vida. Aliás, até costumamos dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Não, Deus tem um plano para a sua vida. Isso é uma máxima evangélica. Deus tem um plano para a sua vida. Como se Deus tivesse um plano para Guida, um plano para Sérgio, um plano para Eva, um plano para Bia, um plano para... Agora ninguém sabe o plano de ninguém, né? É tudo secreto, então a gente vai naquela pessoa que lê a mão, ou melhor, do Espírito Santo. O que é isso? Não é assim que funciona a vida cristã. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse tema, Deus está agindo em seu plano. Vamos ler Êxodo, capítulo 1, verso de número 12 e verso 13. Aqui, Êxodo 1, verso 12 e 13. Queria que a igreja lesse aqui agora, só para não forçar muito a garganta. 1, 2, 3, já. Eu vou dar uma puxada aqui, tá bom? Vou pregar assim, tá bom? Pode ser? Aqui, vamos pregar assim. Não. Podia Mateus ficar aqui, não? Segurando aqui o tempo todo. Não, estou brincando. Queridos, observe o que está acontecendo na história do povo de Israel. Não existe lei, não existe Moisés, não existe Jesus, não existe pacto, não existe nada. E Deus tem um plano. O que Deus está fazendo? Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. Irmãos, nenhum de nós gostaria de crescer debaixo de ferro e fogo. Nenhum de nós gostaria que as coisas acontecessem debaixo de pressão. Nenhum de nós. Todos nós gostamos e queremos zona de conforto. Só que
lá na Palestina, o povo não iria crescer e se tornar aquela multidãozinha, 70 pessoas lá de Jacó, não ia se tornar um povo. O que Deus fez? Deus trouxe estes 72 ou 70 almas, depende da versão, trouxe essas almas, essas pessoas para o Egito e os transformou em coelho. Quanto mais eles eram oprimidos, mais se multiplicava, feito coelho. Era um negócio absurdo de nascer filho, né? Não tinha televisão, aquela coisa toda. Quanto mais eram oprimidos, mais numerosos ficavam. Ou seja, há algo acontecendo e algo acontecendo. A leitura de todos é que há uma escravidão. E a gente, Senhor, tira a escravidão. E a leitura de Deus, não. Eu estou multiplicando meu povo, deixa quieto. Eu estou multiplicando meu povo, deixa quieto. Essa percepção, ela vai continuar em Êxodo, pode continuar aí o texto, Êxodo 12, verso 12. Olha só o que você vai perceber, o que está acontecendo depois que o povo se multiplica. Agora, Deus vai revelar o que Ele está fazendo. Em Êxodo 12, 12, você já sabe que nós já passamos as 9 pragas. Está faltando uma praga, que é a praga dos primogênitos. E 12, 12 diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ou seja, Deus tem uma briga pessoal que ninguém está sabendo, lá no céu, contra os deuses, por exemplo, do hinduísmo. Não sei se você sabe disso, mas no hinduísmo existem 35 milhões de deuses. 35 milhões de deuses não é pouca idolatria, é um bocado de idolatria. Porque, na realidade, no hinduísmo, uma pessoa acredita, ela crê que toda pessoa que morre, ela reencarna, ou reencarna numa pedra, num ser inanimado, ou reencarna numa planta, ou num animal, de acordo com a sua categoria de que ela foi boa ou ruim. Então, ela reencarna ou para cima ou para baixo. Existem categorias, tipo castas espirituais, onde a pessoa reencarna nessas castas, até que ele vai chegar ao nirvana. Essa é a forma de conceber a cosmovisão hindu. Mas no Egito não era diferente. No Egito, por exemplo, o faraó, ele é considerado Deus. Sempre foi considerado, hoje não existe mais, né? Mas sempre o faraó era considerado um Deus mesmo, com poderes. Então, Deus tem uma tratativa com esta situação. Deus está lidando com uma coisa que ninguém está sabendo. O próximo versículo, Êxodo, capítulo 18, versos 10 e 11. Eu queria que você lesse aqui agora, porque essa palavra é de Jetro, o sogro de Moisés, que também chamava-se Obabe. Eu queria que você lesse para mim. Vamos lá. Disse ele, Jetro: pois superou exatamente naquilo que se... Veja só que coisa impressionante. Há uma luta espiritual sendo travada no Egito, ninguém está sabendo. O Anrão e Joquebede, que é o casal, eles têm um filho, e esse filho nasce, esse filho é lindo, e eles veem que é bonito, e então fala assim: rapaz, vamos esconder esse menino, não vamos entregar as parteiras, que por sinal as parteiras não mataram aquela criança. Anrão e Joquebede escondem, mas o menino cresce, e eles jogam o menino no rio Nilo. Então, se a gente olhar que existe uma ação de Deus na vida de Anrão, de Joquebede, que criam, que tinha alguma coisa especial naquele menino, além disso, ainda existia também um mover de Deus em multiplicar aquele povo, mas não era só isso que estava acontecendo. Estava acontecendo uma batalha espiritual contra os deuses do Egito. E por último, Deuteronômio 9, verso 5. E aí você vai ver aqui, quando Deus está falando para aquele povo que vai entrar na terra prometida. Deixa eu te explicar um negócio. Êxodo é o livro da saída do povo do Egito. E Deuteronômio é o livro da entrada do povo na terra prometida. Então, toda vez que você lê Deuteronômio, que você vê coisas similares, por que são ditas as coisas similares em Deuteronômio?
iguais às de Êxodo, porque em Deuteronômio Deus está falando com os filhos que saíram do Egito. Eles saíram vivos ou nasceram no deserto, mas são os filhos. Os pais, lá em Números 12, Deus disse que ia matar e matou todos. Eram 603 mil homens, e foi feito um outro censo, eu vou explicar isso tudo para vocês, na entrada da Terra Prometida, lá em Números 28, e aí já não eram 603 mil homens, eram 601 mil homens. Então morreram 603 mil e um pouquinho homens, só ficaram 2 homens maiores de 20 anos que saíram do Egito, incluindo Moisés, só 2 acima de 20 anos. Mas os meninos de 19 anos, 18, 17, 16 para baixo, saíram do Egito e eventualmente entraram na Terra Prometida com uma idade, sei lá, 19 com 40, 59 anos. Eventualmente entraram na Terra Prometida. Então essa turma, quando vai entrar, vê o Senhor dizer através de Moisés a seguinte fala. Eu queria que você lesse agora o que está em Deuteronômio 9, 5. Por favor, lê aí. 1, 2, 3 já. Que você conquistará a terra deles. As expulsará de diante de você. Obrigado. Então, você já vê aí nesse versículo que Deus está com um plano outro. Ele não está simplesmente querendo dar a terra para o seu povo. Tem um outro plano rolando aí. E ele já avisou de cara, vocês não são bons não. E não é porque eu gosto de vocês não. É porque eu tenho um outro plano que eu estou fazendo. Como assim? É porque vocês são a minha vassoura. Claro que Deus não podia falar isso, que ficava ofendido, né? Mas é mais ou menos isso. Vocês são a minha vassoura. Vocês são minha pá de lixo. Eu estou usando vocês para uma coisa que vocês não entenderam ainda. Coloca a próxima projeção, e aí você não dá para enxergar direito, mas alguns vão conseguir enxergar ali. Eu vou colocar esse PDF lá no Ágape, então você vai enxergar depois. De qualquer forma, aí você fica sabendo que tem uma projeção com todas as 10 pragas do Egito. Cada uma dessas 10 pragas do Egito atingiram diretamente ou indiretamente algum deus egípcio. Por exemplo, a praga do rio Nilo transformar em sangue atingiu, em especial, a deusa Api, que era um deus egípcio que personificava o rio Nilo. Então, tudo é Deus, tudo é idolatria. Então, o rio Nilo tem um deus chamado Api, H-A-P-I. E esse deus, de repente, vira sangue. Não tem poder. Aí vem o outro segundo deus, Heket, que é um deus da fertilidade do parto. De repente, e olha que esse deus Heket, eu não vou falar todos, tá? Só vou falar 2 ou 3. Esse deus, em especial, é um deus cuja cabeça é rã. Então, é um corpo de gente e cabeça de rã. E esse deus, o Heket, é a deusa, melhor dizendo, da fertilidade, de repente não conseguiu controlar os outros sapos, os irmãozinhos dela. Daqui a pouco, toda a terra do Egito está cheia de sapo. E o que essa deusa fez? Nada. Ela não conseguiu fazer nada, não controlou nem os filhotes dela. Mas tem muitos outros deuses que foram esculhambados por Deus. Deus, em última análise, Deus esculhambou com os deuses do Egito. Só que eu gostaria de falar em especial, porque todo mundo conhece a deusa Osíris e Ra, Amon-Ra. Por quê? Por causa do filme A Múmia. Todo mundo assistiu A Múmia. O Amon-Ra. Quem é o Amon-Ra? O deus Ra é o deus Sol. Simplesmente eles adoravam o Sol. E o que Deus fez com o deus Sol? Desligando a luz em 3, 2, 1. Tchum! Desligou e interruptou do deus Ra. Os caras eram o deus número 1. Era o deus Apis, que é aquele homem com cara de boi, de touro, que também foi esculhambado quando, sendo um animal, veio úlcera nos animais e úlcera Engraçado que veio úlcera, a 7ª praga, veio úlcera nos animais e nos homens ao mesmo tempo, atingindo o deus Apis. Então Deus estava esculhambando. Deus estava humilhando. E quando chegou na hora de o deus Ra, ele desliga a luz. Apagou a luz de Ra. Então todos os deuses do Egito foram esculhambados. Só que o último deus deixou para o final. Qual é a praga do último deus? Faraó, que é Deus. Esse eu vou deixar assim. Ele não é poderoso? Eu vou matar o filho dele dentro da casa dele.
Então observa, Deus está agindo de um modo que visivelmente nós não estamos percebendo. Pode colocar a próxima tela. E esta colocação que eu fiz aí agora, sobre os deuses, isso aí não é um assunto de Bíblia, é um assunto de teologia. Mas por que eu falei, eu coloquei essa tabela? Para você entender a diferença de Bíblia e teologia. Teologia é o quê? Você une a pesquisa histórica, a pesquisa arqueológica, a pesquisa exegética, que é do texto, você une as pesquisas de contexto, para você saber o que era o Egito, o que era a época, você une essas pesquisas todas, e junta o texto bíblico, e aí você estuda teologia. Teologia é a soma de várias percepções de ciência. Só que, aí nós estamos falando de Bíblia, então nós vamos sair da teologia dos deuses, só fiz um comentário para você entender, e agora eu volto para comentar algumas coisas que você... Primeiro, Deus está agindo em seu plano. O que nós vimos aí? Primeiro, aquilo que vemos não é a verdadeira história. Irmãos, é muito importante que você compreenda isso. Compreenda isso. Eu entendo que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa joia. Eu gosto até de você. Gosto até de você. Eu gosto de você, Sérgio. Você tomou um frango... Tomou frango? Não, tomou não. Eu sei que alguém aqui deu uma atrasada de bola, não foi? Irmãos, acontecem várias coisas que nós vemos. Um frango de Agnaldo, sei lá o quê, né? Aí o casamento de Mateus, né? Aí o nascimento do filho não sei das quantas. Irmãos, isto não é o plano de Deus. Irmão, o plano de Deus é pensamentos muito mais altos do que os nossos e caminhos muito mais altos do que os nossos. Irmãos, eu sei que você quer prosperar. Eu sei que você quer prosperar. O segredo da prosperidade está lá no vídeo de número 5. Assista lá. Qual é a diferença entre o cristão genérico e o discípulo de Jesus? Assista lá que você vai saber. Como prosperar. Tá? Não tem nada que fazer, voto de dinheiro, nada disso. Porém, você está preocupado com isso. Porque você tem uma dívida, você tem isso, você tem aquilo, né? Há um universo preocupado, aí você dobra o joelho para orar por aquilo que lhe comove. E Deus está trabalhando com o quê? Crescer aquele povo, brigar contra os deuses, matar aqueles pecadores, destruir os pecadores que já não se arrependem. Ou seja, os planos que Deus tem são muito maiores do que as nossas picuinhas do dia a dia. Eu quero que você entenda isso e pode ter a certeza de que Deus ouve as suas picuinhas. Deus conhece essas picuinhas, mas isso não é o plano de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que só olha para o umbigo. Só olha para o umbigo. Só ora por necessidade, dor de cabeça, oração. Hospital, tudo é resolver problema. E Deus pode colocar você no Egito, perseguido por um faraó, e dizer para você: te vira, negão. Te vira, negão. Por que não pode fazer? Pode, ele fez com o povo de Israel. Por que não pode fazer? Você está com uma grave enfermidade, você vai o quê? Te vira com ela, velho. Tua vida é essa. Tu é salvo? Você vai ser salvo? Não tenho certeza, então o seu problema é grave. Não, eu tenho certeza, então te vira com isso. É a vida que tu tem. Porque a gente transforma a nossa dinâmica em plano de Deus. Não é plano de Deus. Presta atenção. Não é o plano de Deus. Eu ia falar um negócio pessoal aqui, não vou falar não. Uma coisa que... Mas são coisas pessoais que você tem, dinâmicas, que eu quero que você compreenda. Que ao invés de você fazer com que Deus entre nos seus planinhos, Deus te chama para entrar nos planos dele. Entendeu a história? Entre na mente de Deus. A palavra de Deus está aqui para te esclarecer qual é a mente dele. Deus quer realizar coisas absurdamente maravilhosas. Exemplo, olha só o plano de Deus. Planinho, viu? Isso aqui eu vou falar é planinho. A caixa está até com defeito aqui. Deve ser o amplificador. É um planinho. Isso aqui é um planinho desse tamanho. Vou falar porque hoje já fiquei sabendo. Desse tamanho. Então não é o plano de Deus. Pode ser uma picuinha, mas veja só
a dinâmica. Lucas fala assim para a Fernanda: Fernanda, não vou poder dar aula na faculdade. Não vou poder dar aula na faculdade. Você dá aula de teologia ontem, né? Aí, Fernanda, tá bom, eu dou aula. Aí ele falou comigo, tá tudo certo. Eu abri o Zoom, cliquei no Zoom, deu tudo certo. Deve ser o amplificador. Aí ele colocou lá, e Fernanda começou a dar aula. Eu saí de lá, fui jogar bola, e ele, numa reunião. Hoje de manhã ele mandou o áudio da reunião. Escuta isso. Niles, que negócio. Mas, irmãos, vocês acham que ele devia faltar uma aula de teologia para poder ir para reunião no colégio sobre criança? Escuta isso. Julgue o que você quiser. Mas existe um plano de levantar uma geração para Deus santa. Que embaixo desse plano de levantar sempre filhos segundo o temor de Deus, embaixo desse tem o seu papel obediente a esse plano, que é você criar seu filho no temor da palavra. E embaixo desse plano tem a individual responsabilidade de cada pessoa. De Lucas, indivíduo, para se adequar ao plano, que ia se adequar ao plano. Aí ele foi na reunião. Chegou lá, descobriu que aquela maravilhosa escola ofereceu, recomendou, um livro pornográfico para as crianças de 10 anos. Pegou o livro, os pais caíram matando na escola, e a escola falou assim: realmente houve uma falha. Nós olhamos a sinopse do livro e recomendamos. Lá estava o pastor Lucas brigando por uma dinâmica, claro que tinha outros, mas ia entrar o livro na casa dele, como eu disse a ele, assim é o plano do diabo, entrar água venenosa pelas frestas da porta, debaixo da porta passar tudo. Então ele estava lá, filando uma aula na faculdade. Não, ele não estava filando a aula na faculdade, é porque Deus tinha um plano para a vida de Lucas. Também não. O plano na vida de Lucas é se enquadrar ao plano, que está ligado ao plano. E é isso que você quer que você entenda. Bateu o carro, aí você: Senhor, o que tu queres? Que conserte, filho. Acorda, pô. Aí lá vai você: Senhor, o que tu queres com esse carro batido? Umas perguntas assim que só o anjo Gabriel vai responder, né, meu irmão? O plano de Deus não é paralama de carro, não é barata na sua casa. Senhor, o que tu queres com tanta barata na minha casa? Irmãos, é absurdo. Os irmãos estão tentando achar o plano de Deus na quantidade de barata. Por que os ratos estão entrando na minha casa? Por que está queimando o liquidificador e geladeira? Quantas pessoas eu já vi perguntarem: o que tu tens, meu Deus, com os ratos dentro de casa? O plano de Deus, irmãos, não é essa picuinha. Você que tem que largar a picuinha e entrar no plano de Deus. Você não consegue fazer isso, não? Então continua assistindo esses estudos que eu vou te ensinar. Porque ele viu o que está fazendo aí fora, e ele ainda vai relatar com muito mais precisão que eu. Deu uma resumida, bem resumida, do que Lucas viu. Ele vai falar na próxima pregação, pode ter certeza, ele vai pegar aqui e detonar mesmo. Por que ele vai fazer? Porque quer que você fique atento ao que o diabo está fazendo, mas sabendo que Deus está fazendo maior. Deus estava levantando um povo, mas Deus também estava matando pecadores, e ele não avisa. Também estava humilhando os deuses, também não precisa avisar, ele faz. Entendeu a história? Vamos lá. Ponto 1, você poderia repetir o ponto 1 para mim? Vamos lá? Vamos lá, 1, 2, 3. Não é. Bolsonaro foi levantado por Deus, tanto sim que o nome dele é Messias. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Você está vendo o Bolsonaro e Deus não lhe disse o que ele está vendo. A gente não consegue ver as coisas de Deus. É claro que alguns conseguem, mas de um modo geral, não acredite no que o seu olho vê. Se você tem dúvida do que eu estou falando, a Bíblia chega a dizer assim: não te fie, lá em Isaías 2:22. Aquilo que você respira, aquilo que você vê, não é o que é real. O que é real está muito além do que você vê. Ponto 2, vamos ler? 1, 2, 3 já? Tem seu aspecto positivo e negativo. Os homens vão ler a frase negativo. E o positivo?
e seus planos. Exemplo, irmãos. Infelizmente, muitos pastores, anos atrás, estavam na reunião de pastores que nós dirigíamos e eles tinham a seguinte ideia: irmãos, a igreja brasileira está tão corrompida que só uma perseguição para consertar a igreja. Veio uma pandemia e os pastores caíram de joelho orando: Jesus, tem misericórdia. Ué, irmão, tu não disse que era perseguição? A perseguição apontou a palavra P, os irmãos já estão tudo desmaiando. Os mesmos pastores que diziam que tinha que vir perseguição. Esta burrice de querer dizer a Deus como é que funciona para Deus santificar, vem a perseguição e a igreja é santificada. Isso não, ninguém pode entrar nos planos de Deus, Deus está acima disso. Agora, sempre haverá um agir de Deus do ponto negativo e do ponto positivo. Vamos imaginar que o que Deus queria nesses últimos, digamos, 4 anos, vamos imaginar, Deus não falou comigo, nem com você, mas vamos imaginar que o que Deus queria nesses últimos 6 anos era abrir os intestinos dessa nação e mostrar a corrupção do povo brasileiro, endêmica e epidêmica. Vamos supor que fosse isso. Fez isso. Mas ontem, o senhor Deltan Dallagnol, cristão presbiteriano, foi condenado por um PowerPoint em que ele dizia que Lula era chefe da organização criminosa, vai pagar 70 mil aquele irmãozinho, o irmão em Cristo nosso. 70 mil por causa do PowerPoint. Aí você descobre o quê? Vamos imaginar que esse é o plano de Deus. Está vendo que a coisa é tão corrupta que até quando dizem a verdade, pagam. Já pensou o que você tem que fazer como igreja? Você tem que orar todo dia, meu irmão, pelas eleições e pela corrupção, todo dia. Senhor, tenha misericórdia dessa nação. Todo dia eu oro desse jeito: Senhor, tenha misericórdia dessa nação, Senhor, porque se Deus vier com 3 quentes e 1 fervendo, irmão, Deus está coberto de razão. Porque não falta canalha na nossa nação, sim ou não? Não falta miserável na nossa nação. Então, se Deus vier, não adianta dizer: chegou a perseguição, te vira. Chegou a perseguição, mas domingo que vem tem celebração aqui. É ficar em casa, fique. Você fica em casa, problema nenhum. O sol vai subir no céu, os covardes não vão subir, os covardes não vão ficar mesmo. Então, assim, existe um plano de Deus trabalhando, e essas coisas precisam ser entendidas. É muito maior do que aquilo que a gente vê. Pode continuar a projeção? O próximo PowerPoint. Olha só o que estava acontecendo em Josué 2, 8 a 11. Raabe recebe 2 espias na sua casa. E eu vou pedir que, Cláudio, você está com sua voz está zerada? Cara, é metido, né? E este é o mais ou menos de Cláudio, mas a humildade também está na vida dele. Então ele vai ler esses 2 próximas projeções com a voz mais ou menos. Pode ler aí. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu vou concluir este plano com a parte positiva que está nesse versículo. Enquanto Deus está arrasando os deuses do Egito, enquanto Deus está se amostrando, porque Deus ali está se amostrando, enquanto Deus está se amostrando, enquanto Deus está pegando sua varinha de condão e brincando, né? Pega aí, Jesus, diga o que você quer. Aí apaga a luz, aí as rãs sobem. Enquanto está tudo aquela brincadeira lá no Egito, não tem mais nada, o povo tudo se coçando, os anjos tudo rindo. Enquanto isso está acontecendo, lá em Jericó, o povo está: eita, estamos ferrados. Lá em Ai, eita, que Deus é esse? Lá na frente, rapaz, que negócio é esse? Observe que negócio poderoso. Enquanto Deus está realizando uma coisa, o nome dele está sendo espalhado pelas nações, irmãos. Essa é uma das razões dessa transmissão. A gente faz a transmissão
e alguém lá, não sei de onde, assiste um negocinho pequenininho desse, e a sua vida é impactada, é transformada. E isso é pequeno, é claro, mas imagine a mulher chegar em Jericó, que está todo mundo apavorado. Você sabe quanto tempo tinha entre Jericó e as pragas do Egito? 40 anos. Os caras ficaram 40 anos com medo, meu irmão. Os caras, imagina a síndrome do pânico, imagine a quantidade de Rivotril que rolou lá em Jericó. Os caras estavam tudo doidos, 40 anos maluco. Mas chegou a hora de vocês aqui agora. A gente vai comer vocês com farinha aqui agora. Por quê? Não, eu já sei que vai mesmo, eu quero me livrar. E a mulher caiu fora e escapou e ainda entrou na genealogia de Jesus. Nosso Deus está fazendo coisas muito mais elevadas do que nós imaginamos. Glória a Deus, aplauda o Senhor por isso. Glória a Deus. Pode passar para mais um ponto. O Deus que chama é o Deus que conhece a real necessidade. Irmãos, isso aqui é bastante sério. Êxodo capítulo 3, versos 7 a 10. Eu só vou parar aqui agora hoje. Quando terminar esse ponto, é um ponto muito importante, tá? E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu queria que você lesse a parte grifada. Você vai começar a ler, vai pular de uma parte grifada para outra parte grifada, tá? Então você vai começar com tenho visto, vai dar um pulo, proclamou, etc e tal. 1, 2, 3, já. Eu grifei propositalmente, porque eu poderia resumir as palavras de Deus. Eu tenho visto o clamor, e subiu até mim, eu tenho visto, e agora eu te envio. Aí Deus falava assim, Moisés fala assim: Senhor, não leva a mal, não. Mas assim, entenda, eu não estou, o Senhor é o Senhor. Mas aí me entenda, eu não ouvi clamor nenhum. O senhor está ouvindo? Fique à vontade. Vá lá e livre. Não. Eu tenho ouvido e eu te envio. Mas eu não ouvi nada. O que eu tenho a ver com isso? Me deixe com as minhas ovelhas. Não, eu vou te enviar. Olha que coisa, querido. Passa aí, por favor, essa frase. Existe um olhar de Deus para necessidades. Existe um olhar que Deus tem sobre necessidades. E Deus é engraçado. Ele devia resolver as coisas sem a gente, né? Não funciona assim, queridos. O chamado de Deus é porque Deus vê tudo. Mas não é porque você vê. Olha que coisa. Deus está vendo e chama você. E você teria o direito de dizer: mas eu não estou vendo nada. Mas você está me vendo, que falo contigo. E você vai me obedecer. Irmãos, por que isto parece autoritário? Porque tem que parecer autoritário. Existe uma relação entre o chamado de Deus e você, e sempre o Senhor continua sendo Ele. Não existe essa história de que eu quero trabalhar com as crianças. O que você quer é o que você quer. Eu quero cantar no louvor. O que você quer é o que você quer. Eu quero, é o que você quer, é o que você quer. O que importa é o que Deus quer. Nenhum de vocês sabe dizer exatamente por que tanta graça tem sido derramada nessa igreja. Ainda bem que não sabe. Mas vamos supor que seja porque nós estamos orando, de fato orando. Não estão dizendo, que palavra na macro. As mulheres estão cozinhando todo. Tem drink de tudo que é tipo. Mas porque alguém foi orar. Ninguém sabe a engenharia que está por trás desse agir de Deus. Ninguém conhece. Então, o Deus, que é o Senhor daquele plano que Ele está realizando, Ele chama aqui: vem você, você vai para ali, você faz isso, você pega no gol, não sei o que, tal. Ele espalha as pessoas, porque Ele está vendo. Ele convoca você para que você faça o que Ele quer, mas é Ele que está vendo. Irmãos, não pense você
que Denise não sente solidão. Sente. Não pense você que a Lisiane Cristóvão, quando vê um monte de coisa aqui, não queria estar aqui. Queria. O Senhor viu no paraíso e disse, vai. Ele fala, pô, mas eu quero ficar aqui, pô, aqui está maravilha. Mas eu que estou vendo o problema real. Tu não viu nada? Você está vendo as almas perecendo. Eu estou vendo, é bem pior do que você nem imagina o que é. Você não faz nem ideia do que eu estou vendo. E é você que eu quero. Irmãos, o chamado de Deus não é para o que você quer e o que você gosta. O chamado de Deus é para o que Deus está vendo. E Ele sabe que você é a pessoa certa para fazer o que Ele quer que você faça. Tem muita gente transformando o chamado em sentimento. Irmão, sentimento na Bíblia quase não tem valor na obra de Deus. Olha o que eu estou falando. Sentimento na Bíblia quase não tem valor para a obra de Deus. Ele tem valor, sabe aonde? Na empatia, tem valor. Você não pode ser um poste frio para poder aconselhar alguém, não existe isso. Então, aconselhando é aquele que se coloca ao lado, é a mesma coisa que o Espírito Santo, é um baracaléu, ou paracletos, né? Ele coloca-se ao lado da pessoa que sofre e sofre junto. Esse lado tem alguns, mas o sentimento não pega muito na obra de Deus, não, porque é uma das coisas mais enganosas que a Bíblia diz, Jeremias 17:9, o que diz? Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quantas das vezes você acha que é discernimento e não é o que você sente? Irmãos, o coração é a pior coisa que existe, o coração engana a gente mesmo. Eu sinto de Deus de te dar... Sinto de Deus. Bom, não precisava nem falar, porque sinto de Deus fazia sem perceber. Porque se você é um com o Espírito, você não separa assim, agora eu sinto de Deus. E o que tu fez ontem? Não, foi de mim mesmo. Tu não vai dizer, né? Então não precisa dizer eu sinto de Deus, porque se você fez naturalmente a sua vida com Deus, então toda ela é uma coisa só. É você e Deus de uma coisa só. Mas na hora que você sai, eu sinto de Deus, eu já desconfio que todo o resto que você fez não é de Deus. É sério isso. Moisés podia dizer, me leva, eu quero. Foi o que ele fez quando começou a carreira dele. Eu vou! Eu sei inglês, francês, alemão, sei tudo. Deus falou, tu não está pronto. Você quer, mas eu não quero. Eu vou deixar você 40 anos até você ficar gago. Até ficar gago. Quando esse homem estava gago, Deus chama ele. Ele fala, não, eu já perdi todos os meus atributos. Eu estou até gago. Agora está melhor. Que agora você não confia em você. Então, o chamado de Deus, irmão, vai muito além daquilo que você deseja, quer, tem prazer. As irmãs estão fazendo aqui, mesa e amor, tudo isso aqui. Irmãos, eu sei o trabalho que dá. Eu sei, porque eu estou na retaguarda ali. Fernanda me disse, eu não vou falar, porque... Pode falar? Quantas dúzias você vai comprar amanhã? Pode falar, esse não pode falar não. Irmãos, o que vai fazer as mulheres aqui que estão na mesa de almoço, sabe? O que eles vão fazer é coisa de maluco, ou maluca no caso, né? Só mulher, é coisa de maluca. Amanhã de tarde vão fazer para o outro dia. Você não acredita. Para que isso? Então, não é o que estão querendo, o que estão sentindo. Tem algo, Deus está agindo em algo que é maior do que aquele treco ali que está sendo feito. É muito maior. Deus não é chamado porque eu gosto, não é. A segunda coisa, o chamado para cumprir um propósito é algo entre você e Deus, mas só Deus sabe o real estado das coisas. Pode passar essa frase seguinte aí, mais duas coisas que eu quero falar para você. Deus não falou para Moisés o que ocorreria, os detalhes são da conta de Deus. O que importa é a fidelidade de Deus e a nossa fidelidade a Ele. Essas coisas que eu estou falando são muito sérias, queridos. Cristóvão e Lisiana vão voltar? E quando vão voltar? Gustavo vai casar com uma menina de Miguel Calmon, Feira ou Jacobina? Ninguém, quando diz sim para Deus, recebe o script dos planos de Deus. Ninguém. Ninguém. Quando você diz sim para Deus, você diz sim para o dono do universo,
que tem palavra e que tem e vela pela sua palavra para cumprir. Você diz sim para ele. Alguns dos que estão servindo na liderança se tornarão pastores. Alguns dos que estão aqui dizendo sim para Deus, Deus vai dizer, pode continuar, eu quero você. E o cara vai dizer assim, Senhor, mas... É bem mais do que seu mas. Deus vai muito além. Agora, Deus nunca dá o script. Mateus vai casar com Samara, ele não sabe nada sobre as enfermidades que já vêm no DNA de Samara, nem Samara sabe que vem no DNA de Mateus, não sabe nada. Sabe de uma coisa, queridos? No fundo, a gente só precisa de uma coisa, a gente só precisa de Deus. A gente não precisa de plano, a gente não precisa ver nada, a gente não precisa entender nada, a gente só precisa confiar no Deus ao qual nós pertencemos. Só isso. Passa adiante aí, por favor. Eu vou encerrar, pode voltar. O seu chamado, que é igual ao meu, que é igual ao do seu líder, que é igual ao do seu companheiro e da sua companheira de conexão, que é igual ao de Fernanda, de Wellington, de Cláudio, de Erivelton, de Bianca, de Vanessa, de todo mundo, é pertencer a Jesus e ser dele e fazer o que ele quer. Você não vai receber de Deus chaves de fenda. Você não vai receber de Deus a caixa de ferramenta. Você vai entrar no carro de Deus e é Ele quem vai guiar. Você não vai receber explicações. Você vai receber, segue-me. É isso que você vai receber. O Senhor é totalmente confiável. O Senhor tem planos muito mais altos do que você imagina. E apesar de você ser uma pessoa desejosa de acertar, o Senhor te diz uma coisa, você nem entenderia se eu te explicasse. Você nem entenderia como chegaria onde eu te quero. Eu te quero hoje, com o que tu sabes hoje, e com a entrega de hoje, e com a cruz de hoje. E você só tem o dia de hoje para dizer sim para Deus. Quero que você fique de pé nesse momento. Moisés, o gago, se tornou o maior homem que jamais viveu nessa terra. Nunca ninguém, por meio de quem Deus operou coisas, nunca ninguém iguais a Moisés, iguais às que operou com Moisés. Ele jamais imaginaria que ele, gago, estaria sendo citado aqui essa noite. Deus tem algo para você. E começa por arrumar sua cama, por tratar direito sua esposa, por tratar direito seu marido, por abandonar o pecado, por dizer, sim, te reconheço com todo o direito de me chamar para o que o Senhor está vendo. Essa noite eu estou de olhos fechados e eu vou orar agora. E eu quero que você, que vai abandonar-se, preste atenção, você vai abandonar-se. Se você ainda está lutando por respostas, você está perdendo seu tempo. Deus está fazendo coisas muito maiores do que a sua reclamação. Ele é bom, Ele te ouve, mas em vez de te responder, Ele muda teu coração. Pode ter certeza, Ele não vai te responder, Ele vai mudar teu coração para você não fazer mais essas perguntas bobas. Entende isso? Não é porque Ele não te ama, é exatamente porque Ele te ama que vai mudar você. Mas esta noite, algumas pessoas precisam
abandonar-se. Abandonar-se. Eu não quero que venha ninguém à frente, eu quero que aí onde você está, você, que Deus está movendo, o Espírito de Deus está aqui essa noite, para abandonos. Essa palavra abandono não tem na Bíblia. Jesus diz que é para abandonar. Então dobre seu joelho aí, você, e eu vou orar nesse momento. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, quero declarar a total confiança no Senhor. Quero declarar, Senhor, que nenhum de nós merece o teu chamado, nem para ser discípulo, nem para ser servo, Senhor, nenhum de nós. Nosso lugar é na gagueira e nas ovelhas, sozinhos no deserto. Nosso lugar é pagando pelos nossos próprios erros. Mas o teu sangue nos libertou do deserto, Senhor. Ou da solidão, o teu sangue nos libertou da condenação, do destino dos nossos próprios erros. E nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, Jesus, dizendo para Ti, sim, Deus, nós Te pertencemos, nada do que temos é nosso, porque a nossa vida é Tua, Senhor. Nós abandonamos agora, Senhor. Algumas pessoas estão de joelhos, Senhor, aqui, estão abandonando as suas reclamações, estão abandonando, Senhor, os pecados, abandonando, Senhor, relações ilícitas, abandonando, Senhor, a independência, abandonando, Senhor, esta mania de exigir de Ti alguma coisa. Pessoas estão abandonando, Senhor, esperar que o Senhor haja no outro. Sim, Deus, farás. Nós estamos abandonando o marido, abandonando o filho, abandonando a mulher, abandonando tudo, abandonando o orgulho, abandonando, Senhor, a fama, abandonando, Senhor, para dizer a Ti, sim, Senhor, a minha vida é Tua. Sim, Senhor, usa-me para a Tua glória. Senhor, eu quero que o Senhor vá até a Lisiana, Cristóvão, o Senhor vá, Senhor, até Dilsonei, Suênia, o Senhor vá até Denise, o Senhor vá até Gilmar, Mário, o Senhor vá até Michael, Cris, o Senhor vá até Vitor, meu Deus, que abandonou, que deixou um país, a Cláudia, o Senhor vá até eles ali agora. Senhor, aleluia, 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 o Senhor entre naqueles corações agora. O Senhor faça jorrar do coração deles, Senhor, uma alegria celestial, uma alegria espiritual, Senhor. Eu sei que, Senhor, o Senhor não revelou a eles, nem a nós, muitas coisas que ocorrerão, mas eu sei que o Senhor plantou no coração deles a convicção de que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Senhor, e cada um aqui presente também, Pai, em nome de Jesus, nós nos abandonamos nas Tuas mãos. E por fim eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor tome cada vida, Senhor. Pode ficar de pé, você que dobrou o seu joelho. Não quero que ninguém fique olhando quem dobrou o joelho, quem não dobrou o joelho. Senhor, toma cada vida, Senhor, das Tuas mãos. Como igreja, Senhor, não sabemos o futuro do Brasil, não sabemos o futuro na cidade, não sabemos nada. Nós só sabemos que o Senhor é por nós, quem será contra nós? Nós só sabemos que o Senhor está na nossa dianteira, e se Deus é por nós, ninguém poderá nos derrotar. Quem será contra nós? Ainda que sejam todos, ninguém pode nos separar do Teu amor, Pai. Muito obrigado por esta noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os amados. Até o próximo domingo, sábado e tarde também. Deus abençoe.